Boa noite para quem está chegando. Hoje é a nossa segunda aula da Semana Pulsar. Muito feliz de estar aqui com vocês. Hoje vai ser uma aula sobre necessidades. A gente vai falar sobre as necessidades por trás do comportamento, as necessidades que existem, básicas, primárias, que provocam, quando não atendidas, o mal-estar na criança e faz com que as crianças se comportem mal. Porque, afinal de contas, quando a gente se sente bem, a gente se comporta bem, né? Os adultos também, quando não tem a necessidade atendida, também se comporta mal. Se faz sentido para você isso que eu tô falando aqui com vocês, que falei ontem e que vou falar hoje, está encontrando aí ressonância dentro de você, no seu coração. Chama os amigos, as amigas para poderem assistir a live com a gente. É uma aula também feita com muito amor e acho que de extrema importância para a gente entender o mau comportamento da criança, porque quando a gente começa a entender por que elas se comportam mal, a gente muda o olhar para elas. E quando a gente muda o olhar para as crianças, tudo muda. Então, vamos lá, né? Eu quero muito falar para vocês sobre todas essas necessidades e, na verdade, dizer que o mais importante não são as necessidades em si, né? É saber diferenciar. As mães sempre me perguntam muito, né? Mas como eu vou saber qual a necessidade não está sendo atendida? Né? A gente perdeu essa capacidade de identificar as necessidades porque a gente não consegue enxergar nem as nossas, né? A gente não consegue perceber nem as nossas. Todos nós nascemos com necessidades primárias, né? Necessidades físicas e emocionais. E o que faz a gente não perceber as nossas necessidades e às vezes confundir necessidades com desejos, às vezes fazer pedidos disfarçados, né? O que faz a gente fazer isso é a desconexão que a gente está com a gente mesmo, né? Então, o bebê quando nasce, então vamos começar do bebezinho lá quando nasce, todo cheio de autoestima, né? Com aquela vontade de lutar pelas suas necessidades. Então ele chora porque ele quer colo, ele chora porque ele quer sugar, ele chora porque ele quer apego, ele quer companhia, ele quer estar com alguém. E ele chora e ele luta pelas necessidades dele. E a gente fala que esse bebê nasceu e tem uma autoestima e por isso ele luta pelas necessidades dele. Quando a gente para de lutar pelas nossas necessidades e a gente para de identificar as nossas necessidades, é porque a gente realmente está com uma autoestima desequilibrada. Então a importância de você saber identificar suas necessidades para atender também as necessidades dos seus filhos. A gente fala das necessidades físicas, né? A gente tem 9 necessidades físicas. Eu vou falar, vão ter algumas aqui que eu vou falar porque eu acabo esquecendo, mas assim, o ar, né? Que a gente fala, quanto é importante para a criança o ar, né? O ar puro, o sair de casa, o estar em contato. Então, o ar é uma necessidade física básica. Se a criança não está tendo esse sair, esse ar puro, ele pode sim sentir um mal-estar, né? A comida, eu falo que a gente, desde quando a gente começa a alimentar os nossos filhos, a gente quer pôr horário, a gente quer pôr quantidade, a gente define quando vão comer, o quanto vão comer. Isso, na verdade, pode acabar rompendo a integridade dessa criança. A gente precisa tentar enxergar qual é a necessidade daquela criança, quanto que ela realmente precisa comer, né? Quando eu escuto a criança, quando eu observo a criança, quando eu estou olhando para a criança, eu consigo saber, né, os horários que ela sente mais fome, quanto que ela quer comer, né? Não é o adulto que sabe o quanto a criança precisa comer, é a criança, né? Então, se a gente deixa a criança mostrar, né, o horário que tem fome, que às vezes a gente fica numa luta para a criança comer um prato cheio e às vezes um pouco que a criança come ela já fica satisfeita. É uma coisa que eu falo sempre no consultório, perceba, observe, né, porque às vezes a criança precisa de vários lanchinhos, vários
lanchinhos, várias refeições ao longo do dia, em vez de refeições muito grandes. Então, quando a gente já começa a falar quando, quanto, como, a gente já começa a fazer com que essa criança se desconecte dela mesma, porque ela começa a ver que a fome que ela tem, a vontade que ela tem não é tão importante. Quem manda ali, né, quem determina o quanto ela vai comer, o que ela vai comer, é o adulto. Né? A hidratação, né, o quanto é importante hidratar-se. Né? E o importante da hidratação é a água, não é o suco. Né? Então essas são pequenas coisinhas, gente, só para falar assim, a criança quando está com sede, ela sente mal-estar e às vezes ela chora. Né? Porque é a forma que ela tem de se expressar. As excreções, né? A gente começa desde muito cedo a falar com a criança, não, agora não é hora de ir ao banheiro. Na escola, então, as crianças não podem ir ao banheiro num determinado horário. Então elas entendem que aquilo é inadequado. Eu tô com uma vontade de ir ao banheiro, mas eu não posso ir ao banheiro. Né? São coisas pequenas pra gente que é adulto por causa do nosso olhar, porque também não fomos atendidos nisso, mas que tem muito significado para a criança. Porque a criança vai adquirindo autonomia e a autonomia da criança é primeiro a alimentação, né? Depois a excreção. Então ela vai adquirindo o sono, né? Que também é uma necessidade básica, física básica. Então é muito importante que a gente perceba. A segurança física também é uma necessidade básica, né? A afetividade, para vocês terem ideia, a afetividade não é só uma necessidade emocional, é uma necessidade física. As crianças que são tratadas com mais carinho, que os pais abraçam, beijam, elas se sentem melhor e elas se comportam melhor. Por trás de todo mau comportamento há uma necessidade. E o que a gente precisa fazer é observar essas necessidades, estar atento a essas necessidades. Muitas vezes a gente não consegue reconhecer as necessidades dos filhos porque a gente não consegue reconhecer as nossas necessidades, porque estamos desconectados. Né? Então eu falo aí que o mais importante disso tudo não é reconhecer a necessidade, é saber que a criança só se comporta mal quando tem uma necessidade, ou só se comporta fora daquilo que é o esperado para a idade, né? Porque está tendo uma necessidade que não está sendo atendida. Né? Que pode ser uma necessidade de amor, de afeto, do olhar, do escutar, né? De proteção, de saber que ela está ali num campo de segurança, que ela pode errar, que ela vai ter a segurança dos pais. Então são tantas necessidades, né? E quando essas necessidades não são atendidas por nós, porque estamos muito pensando nas nossas necessidades, não nas deles, né? Nós temos necessidade de silêncio, nós temos necessidade de... tem mães que me falam, eu tenho necessidade pelo menos de tomar um banho, de comer com calma. Eu entendo totalmente isso. É importante que a gente tenha esses momentos, sim, né? Mas volto a falar com vocês, somos adultos. Nós conseguimos atender às nossas necessidades. Eles são crianças e a gente precisa atender às necessidades deles. Nós somos responsáveis por isso. A gente precisa trazer essa responsabilidade pra gente, né? E isso faz toda a diferença na construção de uma criança. Um adulto que se responsabilize, um adulto que tenha maturidade emocional para se responsabilizar. Não é fácil atingir essa maturidade emocional porque não foi assim na nossa infância, não foi assim na nossa história. Né? Mas eu repito assim, não importa o que aconteceu na sua infância, né? Importa o que você faz com o que aconteceu na sua infância. Né? Essa é uma frase, se eu não me engano, da Laura Gutman. Ela até tem um livro sobre isso, né? Não importa o que... Não é da Laura Gutman, gente, a frase, mas ela tem um livro que fala sobre... o que você fez da sua infância, né? Que não importa o que foi a sua infância, importa o que você está fazendo dela. Né? Isso é muito importante, porque a gente traz essa responsabilidade para nós, começa a enxergar as nossas necessidades, começa a ver quais são os nossos pedidos aí, que estão por trás de necessidades, porque entre as nossas necessidades e o que a gente teve dos nossos pais, há um vazio, que é o nosso vazio emocional. E quando a gente não tem essas necessidades atendidas, a gente tem reações emocionais. Então o corpo entra em sofrimento e a gente começa a pedir como a gente consegue, né? As crianças conseguem pedir parando de comer,
As crianças conseguem pedir comendo demais, as crianças conseguem pedir não indo, não conseguindo tirar fralda, as crianças conseguem pedir, mostrar, olha, tem alguma coisa aqui, não dormindo. As crianças conseguem mostrar dormindo demais, né? É menos comum, mas o não dormir é muito sobre isso, porque é o que a criança tem de domínio, de autonomia, né? O dormir, né? O sono, que todos nós temos sono, todos nós, inclusive as crianças. E as crianças, vocês podem perceber, as mães sempre falam, ela luta contra o sono, doutora. Ela luta contra o sono quando ela percebe que você tem necessidade de ficar sem ela naquele momento. Se você se entrega junto com a criança no sono, se você está ali junto com ela, conta uma história, deita com ela sem pressa, porque a gente vive com pressa, a criança também se entrega, a criança também relaxa. É porque eles precisam de nós o tempo todo. Eles são insaciáveis, sim, eles precisam de presença, eles precisam de acolhimento, eles precisam de se sentir pertencentes, eles precisam de se sentir importantes. Gente, eu queria falar uma coisa com vocês que é muito importante, que eu atendo muitos adolescentes, sabe? Eu queria trazer os adolescentes aqui. Eu sempre falo com eles isso no consultório. Como eu queria fazer os adolescentes falarem para vocês o que eles sentem em relação ao que os pais fizeram com eles, né? Não posso fazer isso. Não posso trazê-los aqui, mas posso trazer a mensagem deles para vocês, né? Muitos falam assim comigo, doutora Ju, o ruim não é sofrer bullying. O ruim não é... É muito ruim sofrer bullying, mas o pior do bullying é quando você não tem para quem contar. É quando você não tem intimidade emocional com seu pai e com sua mãe. A pior coisa do mundo, doutora Ju, é quando você está dentro de uma casa e se sente sozinho. É quando você acha que os seus pais não vão te defender. Quando você acha que seus pais não vão te proteger. E eles falam, o pior bullying é o que a gente sofre dentro das nossas casas. Quando os pais não querem conversar conosco quando a gente é criança. Porque eles falam, né? Eles falam muito comigo, não, doutora Jo, às vezes eles querem conversar com a gente depois que a gente vira adolescente e já é tarde demais, porque fica parecendo que é falso. Eles falam isso. Eles não conseguem relaxar. Então, para vocês que têm filhos maiores, eu digo, dê amor em dobro, dê proteção em dobro, dê presença em dobro. Primeiro de tudo, pede desculpa, porque não sabia que era assim, que tentou fazer o melhor e não conseguiu, porque não sabia de tudo isso. Mas que você acredita muito que nunca é tarde para começar. E nunca é tarde para começar mesmo. Sempre dá tempo da gente melhorar, sempre dá tempo da gente revisitar. E vocês imaginam a minha dor, porque eu acompanho as crianças até virarem adultos, né? Eu já tenho paciente de consultório que tem filhos. Então eu vejo toda essa história, né? E vejo toda a história também das crianças passando por algumas coisas e eu às vezes não posso muito entrar. Hoje eu já me sinto liberada para isso, né? Para estar alertando. Então a minha função é sempre alertar, é sempre mostrar, porque eu tenho a experiência, eu tenho a vivência. E eu tenho a vivência da vivência infantil. E eu tenho a vivência da vivência do adolescente. Então o que eu quero mais é que esses pais e essas mães abram os olhos para poder ter uma família depois. Porque eu vejo muitos adolescentes fazendo de tudo para fazer curso fora, né? Curso fora do país, faculdade em outra cidade, faculdade no interior. Às vezes não é porque o curso é melhor, é porque quer sair de casa. É porque não se sente bem em casa. É porque para eles é melhor estar sozinho longe do que estar sozinho rodeado de gente. É muito triste, gente. É muito triste. E eu vejo isso, eu quero mesmo mudar essa realidade, né? Dessas necessidades tão evidentes ali do bebê, da criança, né? A necessidade de brincar. Por que será que a gente tem tanta dificuldade de brincar?
Por que a gente tem dificuldade de brincar com os nossos filhos? Porque não brincavam com a gente também. É muito difícil dar aquilo que a gente não teve. E o nosso esforço aqui, né? E eu tô aqui com vocês por isso, e eu quero estar com vocês sempre para poder puxar vocês comigo. Vocês podem ter certeza que muitas vezes vocês vão desanimar. Porque muitas vezes eu falei assim, nossa, não dá. Mas eu atendi a outra criança no consultório, outro adolescente no consultório, eu falei assim, eu preciso fazer. Eu não posso me calar. Eu não posso fingir que isso não está acontecendo comigo. Porque se eu dou liberdade para uma família estar ali me contando, eu tenho que alertar. Por mais doloroso que seja, né? Porque não tem nada mais dolorido que uma família se desfazendo. Do que, como os adolescentes me falam, uma casa que cada um tem seu mundo. Então, o excesso de computador, o excesso de tela, o excesso de comida, o excesso de bebida, o excesso de droga, todo excesso esconde uma falta. Nós somos assim, né? Entre as necessidades que temos e o que obtivemos, existe um vazio emocional. E é nesse vazio que moram os desejos, né? Então, quando eu não sei mais reconhecer o que é fome e o que não é, eu falo, quem nunca passou por isso? Ah, eu queria comer alguma coisa, mas não sei o que é, né? Eu queria fazer alguma coisa, mas não sei o que é. Então a gente precisa tentar atender todas as necessidades dos nossos filhos e saber diferenciar necessidades de desejos. Porque alguns desejos a gente vai poder atender, outros não. E tudo bem, né? E também tentar definir os pedidos disfarçados. Porque às vezes a criança quer brincar com você, ela sabe que você não vai brincar com ela. Então ela pede alguma coisa para comer. Porque ela já não está conectada com ela. Ela já não sabe muito bem. Porque quando ela está ali chorando, choramingando, a gente pega e dá um biscoito, né? Às vezes quando ela está ali reclamando de alguma coisa, a gente pega e tenta distrair, né? A gente tenta muito distrair com comida, né? Por que tantas pessoas descontam essa falta e essa na comida? Né? Então, que a comida é uma necessidade básica, mas a comida determinada já é um desejo, né? E a comida, a fome pode vir como um pedido disfarçado, né? Então, a fome pode vir como um pedido disfarçado de amor, de proteção, de pertencimento, né? De previsibilidade. Então, a gente precisa estar muito atento a isso. E é nesses vazios emocionais, que podem ser pequenos, médios, grandes, todos nós temos vazios emocionais, porque jamais vamos conseguir, né, ter tudo. E já tudo de necessidade, tá, gente? Jamais um pai e uma mãe vão conseguir dar tudo que a criança necessita. Porque a criança necessita de muita coisa. Mas a gente precisa pelo menos nomear, validar. E isso faz toda a diferença. Porque quando você valida e quando você nomeia, você fala para a criança, você tem razão. Essa é uma necessidade legítima. E eu reconheço a sua necessidade, mas agora a mamãe não está dando conta de te dar isso. Né? Eu tô com alguns problemas, tô tendo que resolver uns problemas aqui, então agora eu não vou conseguir brincar com você. Mas sempre que puder brincar, brinque. Né? Sempre que puder estar, esteja. Sempre que puder olhar, olhe. A criança precisa disso para se alimentar. É uma nutrição para ela, o nosso amor, a nossa aceitação, o nosso olhar, a nossa escuta, né? A criança precisa disso. Nós precisamos também, confesso. E é muito difícil quando a gente tem um vazio emocional muito grande, dar para os nossos filhos. Porque a gente fica naquela posição egocêntrica, sabe? De criança. Daquela criança que a gente não deixou de ser, mas que a gente precisa deixar de ser. Né? De achar que o mundo gira em torno da gente. Eu preciso dormir, eu preciso descansar, eu preciso fazer ginástica, eu preciso... Não, você precisa de tudo isso, mas você precisa também cumprir o seu papel ali em casa, de mãe, né?
E tudo bem não amar a maternidade. E eu sei que todas nós aqui amamos os nossos filhos. Mas amar a maternidade é difícil, né? Amar aquele dia a dia, né? O brincar, o levar à escola, o buscar da escola, o pôr pra dormir, o dar banho, escovar o dente, né? É pesado. E por que é tão pesado cuidar do outro? Porque a gente esqueceu de cuidar da gente, né? Porque na verdade não cuidaram como a gente esperava lá atrás, ou cuidaram como puderam, né? Aqui não é um curso para ter raiva das mães, né? É um curso para tomar responsabilidade. A aula de amanhã é sobre culpa e vitimização. Porque se a gente não pega essa culpa que a gente sente e coloca nas mãos e transforma, né, em ação, em responsabilidade, em mudança, a gente fica sempre ali parado, chorando, sendo vítima da nossa própria vida, sendo que a gente tem que ser protagonista da nossa vida. A gente precisa ser. Para poder chegar num dia e falar, eu fiz o que eu podia e tá tudo bem, né? Errei muitas vezes, mas acertei outras muitas vezes. Para não chegar um dia e você ser mãe de um adolescente que fala isso, que não tem menor intimidade emocional. E o que cria essa intimidade emocional é esse atender de necessidades. Então, o que cria a intimidade, a conexão, a fusão emocional é o atender de necessidades, que começa lá no bebezinho, quando ele chora e precisa de colo. As pessoas às vezes não entendem, né? Ah, ele é viciado em colo. Não, ele não é viciado em colo. Ele tem uma necessidade básica, fundamental, emocional, de estar com você. De apego, de contato físico, de sucção, mas de contato físico, né? Você não é só o peito, você é tudo para aquele bebê, você é o universo daquele bebê. E ele nasce completamente fundido a você. Você é ele é você. O que o bebê manifesta é o que você sente. E isso é lindo de ver. Então aqueles bebês que choram o tempo inteiro, eu vejo ali através, é o espelho da mãe, né? É o espelho da mãe, e aquele bebê me permite entrar no universo da mãe. E é assim a vida inteira, né? Com tudo. As crianças estão ali generosas, sensíveis, espelhos. Espelhos para que a gente possa melhorar mesmo. Espelhos porque elas refletem, porque elas estão conectadas a nós. Uma hora não vão estar mais. E essa conexão que é lindo de ver, né? Como é generoso um filho revelar aquilo que está obscuro em mim. Como é generoso um filho mostrar ali a minha sombra para que eu consiga enxergar depois a minha luz. Os filhos fazem isso, né? Tem gente que fala assim, ah, mas você romantiza demais a criança. Não, eu romantizo a criança não. A criança é tudo isso que eu falo e muito mais. A criança é isso que eu falo e muito mais. Sabe aquelas crianças agressivas que batem em todo mundo, que são difíceis, ninguém quer ter por perto? Essa é a criança que mais precisa do nosso amor e é a que menos tem. E aí quando eu deixo de olhar para essa criança, eu deixo de mudar uma realidade. Porque essa criança só precisa de amor. Só precisa se sentir amado. E eu tenho exemplos todos os dias no consultório disso. E como você, como professor, como pediatra, como médico, como mãe, como tia, você pode mudar a realidade de uma criança, né? E eu tô aqui por isso também, porque eu quero trazer vocês para isso. Trazer vocês para esse olhar amoroso, para esse olhar generoso, né? Entendendo que a criança nasce essencialmente boa. A criança nasce essencialmente boa, compassiva, empática, solidária. E isso vai sendo minado, sim. Porque a gente muitas vezes não sabe lidar com a criança. Não por culpa nossa, porque não aprendemos mesmo. Todas as vezes, a partir de hoje, gente, é uma coisa que eu quero deixar no coração de vocês. Que os seus filhos estiverem comportando mal, pense, o que eu posso dizer ou fazer
para que ele se sinta melhor. Não rotule, não julgue, mas pergunte. Né? Pode anotar esse insight aí, gente, para vocês colocarem no stories depois. Todas as vezes que vocês olharem para uma criança qualquer que está se comportando mal, pensa o que eu posso dizer ou fazer para essa criança se sentir melhor. E você pode ter certeza que com uma coisinha boba de carinho, de afeto, de presença, você pode mudar a realidade de uma criança por muito tempo. Na verdade, se você continuar fazendo esse exercício, para sempre, né? Eu ouvi de um adolescente, gente, parece uma coisa doida assim, né? Eu sempre gostei muito mais de estar com crianças do que com adolescentes. Aí acabei desenvolvendo meu trabalho com adolescentes e comecei a ficar muito próxima das mães de adolescentes, e meus filhos viraram adolescentes. Minha vida é muito assim, né? Eu virei mãe quando abri consultório, então eu tive uma vivência muito próxima, assim. Então as mulheres que me procuravam, eu estava sentindo exatamente o que elas estavam sentindo. E eu tenho muito isso, assim, de estar ali com aquela mulher e sentir na pele. Hoje eu sei o porquê de toda essa história minha, né? E agradeço muito a Deus, ao universo, de ter me proporcionado tantas possibilidades, né? De poder realmente estar conectada com as pessoas que chegam até mim. E que a gente, a gente atrai para nosso consultório, para nossa vivência, como eu atraio mães que pensam como eu penso, e isso é maravilhoso. E que eu consigo também influenciar, inspirar, despertar nelas o que tem de bom dentro delas. Mas enfim, toda a minha trajetória para eu entender que eu preciso dar voz às crianças, né? Que eu preciso sempre olhar para as crianças. Quando eu olho para mãe, quando eu olho para vocês, eu estou pensando no filho de vocês. Vocês podem ter certeza disso. Porque eu sei que vocês são capazes de transformar a vida de vocês. Mas eu tô aqui para ajudar por causa do filho de vocês. Eu tô aqui pensando só nos filhos de vocês. Né? E eu sei que para eu fazer com que os filhos de vocês mudem o mundo, sejam potentes, né? Não se percam no caminho, né? Não se percam nas drogas, não abusem do álcool, que sejam quem eles vieram para ser. Cada um veio com uma luz própria. E eu quero fazê-las, eu quero mesmo, eu tenho vontade, né? Vocês podem ver, é nítido que eu quero ver cada uma dessas crianças brilhando com o que elas vieram para ser, né? Como que a gente... Eu gosto muito da Ivone Laborda, gente. São as pessoas que eu mais me inspiro, a Ivone Laborda, a Laura Gutman. Então são as pessoas que eu realmente hoje estudo sempre, assim. Leio, estudo, ouço, eu durmo escutando Ivone Laborda. E é tão incrível as coisas que ela diz, porque encontra uma ressonância dentro do meu coração, né? A mesma ressonância que vocês dizem aí que acontece com vocês quando eu falo, porque quando a gente fala de amor, se tem amor dentro da pessoa que está ouvindo, esse amor encontra ressonância, né? O amor é assim, o amor é contagiante. As pessoas, eu falo que não precisa de dor para aprender. A gente pode aprender pelo amor, né? Então a gente tem essa mania de achar que precisa sofrer para aprender, precisa sofrer para evoluir. Eu acho que não, né? Lógico que a vida tem também altos e baixos e tá tudo bem. Mas a gente pode perfeitamente evoluir através do amor, e isso é que faz a grande diferença. Então quando eu tô com um adolescente que fala exatamente as coisas que eu falo, eu queria muito, eu falei assim, já falei com eles assim, a gente podia tentar mudar a voz deles e não colocar a cara para vocês escutarem um pouco do que os adolescentes falam, sabe? E quando eu falo isso para eles, nossa, eu queria tanto que vocês falassem, vocês podiam mudar a realidade de várias crianças, vocês conseguem entender isso? E eles sabem, né? Só que aquilo ali é uma intimidade deles, né? E é uma intimidade porque eles já conseguem enxergar em que as mães erraram. E eles falam, né? Eu nunca tive voz.
eu nunca pude falar. E a minha mãe e o meu pai nunca falaram o que eles sentem pra mim. Então eu achei que eu estava inadequado. Eu achei que eu não podia sentir também. E meu pai e minha mãe nunca assumiram erros. Então eu acho que eu não posso errar também. E como meu pai e minha mãe nunca pediram desculpa de nada que fizeram, né? Nem quando me bateram, nem quando me castigaram, nem quando me gritaram comigo, eu comecei a achar que eu era errado, que eu era inadequado. E isso foi acabando com a minha autoestima. E é nítido, né? E a gente vê tudo se confirmando, gente, de tudo que eu tô falando aqui, né? Essa distância emocional, essa falta de intimidade emocional, que a gente lá na adolescência vai querer resgatar e não tem jeito mais. Por isso que eu falo, falem com seus filhos sobre suas necessidades, falem com seus filhos sobre seus anseios, sobre seus desejos, sobre suas vontades. Valorize, nomeie, valide as necessidades, os desejos deles, né? Não tem que atender todos os desejos, mas tem que procurar atender todas as necessidades. Mas validar e nomear é muito importante. Você tem que passar para o seu filho essa noção de equidade. A sua necessidade é importante, mas a dele também. O seu desejo é importante, mas o dele também. Todos nós temos necessidades, desejos, sentimentos. E essas necessidades, sentimentos e desejos têm igual valor. O que eu tenho de diferente do meu filho, que me torna uma autoridade empática e amorosa, é exatamente, eu preciso dar. Ele está ali para receber. Essa autoridade que eu tenho que exercitar, eu preciso dar proteção, eu preciso ser previsível, né? Eu preciso atender necessidades de afeto, de carinho, de pertencimento, de segurança, né? Então vamos lá. Eu falei ar, comida, hidratação, excreção, temperatura. Vocês já viram que a criança tá lá, morrendo de calor, e a gente põe uma blusa nelas. E eles choram porque eles não querem estar com aquela roupa, porque eles estão com calor. O metabolismo da criança é diferente, eles sentem mais calor que a gente. Uma outra coisa, gente, não fica pondo meia no pé da criança, não. Deixa andar descalço, né? Tudo bem, quando tiver muito frio, pode colocar, mas vocês já perceberam, quando a gente tira a meia da criança, ela já começa a passar os pezinhos um no outro? Como ela gosta de sentir, né, o próprio corpo. Eles gostam de pôr o pezinho na boca. E a gente põe meia o tempo todo, eles estão ali morrendo de incômodo e eles não conseguem tirar, imagina, né? Imagina você aí calorento, o povo te coloca uma meia de lã, você fica doido para tirar e não consegue. Né? Deixa as crianças descalças, e o descalço é contato com a natureza, é contato com a energia ali. Então, se a gente pudesse, a gente vivia descalço, e viver descalço é tão bom. Então, e ficar descalço não pega doença, tá, gente? Ficar descalço não dá nada, né? Andar de blusa sem ser de frio, se estiver ventando também não dá nada. O vírus não pega assim. Isso é muito importante. E as crianças que são respeitadas, quando eu tenho calor, eu sinto calor, e aí eu peço minha mãe para tirar, e tudo bem. Quando eu tô com frio, eu falo, mamãe, eu tô com frio, e aí você coloca a blusinha de frio na criança. São coisas simples, né? Que fazem a criança perceber que ela é gente. Porque criança é gente, viu, gente? Criança é ser humano, né? Só que elas acreditam muito no que a gente conta sobre elas. Se eu falar que ela é chata, feia, boba, ela vai acreditar. Se eu falar que ela é bacana, que ela é inteligente, que ela é esperta, ela vai acreditar. A nossa voz interna é o que contaram pra gente que a gente era quando criança. Isso eu vou falar muito na aula de autoestima, que se eu não me engano, a aula de autoestima é depois de amanhã, depois de amanhã. Amanhã é culpa e vitimização e depois é autoestima, que é uma aula belíssima também, que é uma aula que fala muito sobre isso, né? Dessa torre interna que a gente tem. Dessa força que a gente nasce com ela, capaz de lutar por nossas necessidades e que a gente vai perdendo. E que a gente vai ficando confuso. A gente acha que não tem mais as necessidades e aí a gente começa a ter só desejos, né? E aí a gente troca presença por presente, porque eu sinto falta da minha mãe, eu quero estar com ela, eu quero brincar com ela. Aí ela sempre traz um brinquedinho do trabalho. Então eu quero brinquedo. É um pedido disfarçado, sabe? Eu quero brinquedo,
eu quero roupa, eu quero aquilo, eu quero isso. Tudo porque a pessoa já não consegue mais saber o que é necessidade e o que é desejo. Ela não sabe mais o que ela realmente está sentindo, ela está tão desconectada com ela mesma que ela pede qualquer coisa para preencher esse vazio, que é exatamente o espaço entre a necessidade e o que ela conseguiu ter. Então ela pede comida, ela pede bebida, ela usa droga, ela usa remédio, ela compra. Então todos os vícios moram aí nesse vazio, que a gente, sabe aquele vazio que a gente sente, que a gente tem que preencher com alguma coisa? É exatamente esse espaço entre o que a gente necessitou e o que a gente obteve na nossa infância, né? Então a gente às vezes não consegue entender o que está acontecendo com a gente e a gente está lá ansioso, nervoso, com raiva e vai pro shopping e compra um sapato, né? É um exemplo bobo. Ou a gente está lá triste por alguma coisa e come e a gente não consegue mais perceber. Eu preciso de um colo, eu preciso de estar com meu amigo, eu preciso de estar com a minha amiga, eu preciso de ler um bom livro. A gente não consegue mais definir essas necessidades, né? O sono é outra necessidade física. A atividade física e motricidade, gente, isso é super importante. As crianças são elas têm essa motricidade, né? Essa vontade de gastar energia. E o quanto é importante, porque libera dopamina, né? Libera endorfina, libera serotonina. E as crianças que ficam presas hoje, né? Elas ficam estressadas, elas ficam angustiadas. Então elas choram à toa, elas às vezes você não entende. Tipo assim, filha, para de chorar, você tá chorando à toa, eu não tô entendendo que você tá chorando. E ela também não consegue, porque a gente não dá nem espaço, né? Tá chorando à toa, então eu tô chorando à toa. Então essa vontade que eu tô tendo aqui de correr não existe, né? Então é muito importante que a gente lembrar de tudo isso, da afetividade e a segurança física. E as necessidades emocionais é sentir-se querido, amado, valorizado e respeitado pelo que são e não pelo que a gente queria que eles fossem, né? Necessidade de ser ouvido, necessidade de falar e de ser compreendido, necessidade de ser livre e de ser espontâneo, de ser ele mesmo, a necessidade de presença, de tempo e de atenção. Cada filho separado, tá, gente? A gente fala dos 15 minutos. Tem um livro que chama 15 minutos, né? Que os estudos mostraram, né, em neurociência, que esses 15 minutos mantêm um vínculo, mantêm uma conexão. E a gente precisa ser de uma dedicação exclusiva, entregue à criança. Não é 15 minutos dando banho, cantando, não é 15 minutos na cama fazendo dormir, não. É 15 minutos entregue à criança. Brincando do que a criança quiser brincar, fazendo o que a criança quiser fazer. Se a criança quiser ser sua mãe, se a criança quiser que você imite um elefante, você vai fazer o que ela quiser. Se ela quiser pegar o trenzinho e brincar que o trenzinho é uma boneca, brinca com ela. Entra na imaginação, entra no mundo da criança e se joga, né? Aquilo ali é restaurador numa relação. Cria intimidade emocional, cria conexão, tá? Quando a gente atende as necessidades dos nossos filhos, de presença, de brincar, de afeto, a gente cria intimidade emocional e conexão, que são coisas que ficam pro resto da vida e que é a base de toda a parentalidade, né? Consciente. Quando eu me torno uma mãe consciente, eu sei que eu preciso oferecer tudo isso pro meu filho. É difícil? É muitas vezes difícil. Então a gente vai curar, a gente vai atender as nossas necessidades para poder dar, né? Porque é difícil, mas se a gente fingir que não tá percebendo, que não, e eu não vou dar mesmo, aí chega na adolescência eu sinto, por que eu não fiz? E aí chega na adolescência eu preciso fazer tudo em dobro, pedir desculpa e ainda tô arriscada a não ter o retorno, tá? Sentir seguro para poder errar e consertar os erros sem ser julgado e criticado, saber que a gente está do lado deles, aconteça o que acontecer, dando-lhes voz, tá? Poder tomar suas decisões com o nosso apoio e saber das suas necessidades. Uma coisa muito importante que eu falo, fiz um post que foi um sucesso, que é do abuso sexual infantil, né? E o abuso sexual na adolescência, que é tão importante, né? A gente falar que quando não se tem uma conexão com os filhos,
quando você castiga, quando você critica, quando você julga, os filhos não contam que sofrem abuso. É isso, é o não poder contar. Que o pior para uma criança, que eu falei aqui, e falo de novo, não é se sentir humilhado, sofrer um abuso. O pior é não ter para quem contar, com quem contar. Esteja pelo seu filho, por seu filho e para o seu filho em todos os momentos. Acredite no seu filho em todos os momentos. Se eu posso dar para vocês um conselho, nunca chamem um filho de mentiroso. Porque quando você chama um filho de mentiroso, porque é o que o abusador mais fala com a criança. Não conta para sua mãe não, para o seu pai, que eles vão saber que é mentira. Eles vão te falar que você é mentiroso. Eles vão te colocar de castigo. Eles vão te bater. Quando que a gente empodera uma criança? A gente empodera uma criança com conexão e intimidade emocional. Estar com os nossos filhos e falar, pode me contar o que quiser. Quando você errar, conta comigo, que eu vou te ajudar a consertar seu erro. Se você errar, filho, pode me falar. Eu vou te ajudar a consertar seu erro. Sabe por quê? Porque todo mundo erra. E é o erro que nos faz aprender. É o erro que faz a gente melhorar. Então você pode contar para mim. Né? A gente não precisa ter segredos. Então é tudo isso, gente. É tudo isso e sobre muito mais que a gente vai ter essa semana inteira aí. Né? Eu escolhi os temas a dedo da semana pra gente voltar a pulsar mesmo, né? Essa pulsão de querer estudar também para ser mãe, essa pulsão de querer pelo menos dedicar uma parte do dia para aquele ser que está ali na nossa casa, sedento de afeto, sedento de olhar amoroso, sedento de escuta, né? Como a gente pode mudar a nossa realidade, porque quando a gente cria os nossos filhos bem, filhos que querem cooperar, que querem colaborar, porque depois, uma vez conquistada essa conexão, esse vínculo, essa criança e esse adolescente vão querer estar sempre junto de você. Junto de você, entre aspas, lógico que na adolescência ele vai procurar a identidade, vai procurar os amigos, mas sempre junto, que eu quero dizer vai fazer uma viagem, eles vão querer ir. Vai fazer uma reunião de família, eles vão querer estar. Vai assistir um filme, que bacana, né? Vão assistir todo mundo junto, vão jogar um jogo todo mundo junto. Então, se você quer cultivar isso, né, uma família estruturada, a base de uma família estruturada tá no atender às necessidades dos filhos. É muito difícil a gente chegar lá na frente, e eu falo de cadeira para vocês, e com a vivência de consultório, com a vivência que eu tenho com os adolescentes, é muito difícil restaurar uma relação que não existe. Né? Porque a gente precisa começar do zero. Porque a gente fica tanto naquele mundo do filho idealizado, né? E da maternidade idealizada também, que a gente idealiza ser uma mãe que às vezes a gente não consegue ser. A gente não consegue ser porque a gente não consegue dar aquilo que a gente não teve. Isso é fato, né? Então a gente precisa destruir todas essas fantasias, né, vendidas para nós, e pegar a realidade e transformar. Então eu consigo ir até aqui, tá tudo bem, é onde você consegue ir. E se você falar para o seu filho isso, né, então prestem atenção, não é atender todas as necessidades o tempo todo, mas validar e nomear você precisa para o seu filho continuar conectado com ele mesmo e ir lutar pelas necessidades dele. Ele precisa, porque nós estamos desconectados conosco porque nossas necessidades não foram atendidas. Ponto. E somos adultos responsáveis por nós mesmos. Então vamos atender nossas próprias necessidades agora, vamos em busca disso, vamos em busca dessa maturidade emocional para cuidar bem dos nossos filhos. Tem um livro que eu gosto muito também, que é Pais Imaturos, Filhos Deprimidos. Né? Pais imaturos, filhos deprimidos. Porque os filhos estão ali na tristeza de não ter uma pessoa de referência. Né? E o que a gente vê muito hoje? Agora já estou partindo para outro assunto. O que a gente vê muito hoje?
Crianças e adolescentes não tendo um adulto de referência. Não tendo, porque não tem nunca a presença dos pais. Então eles começam a buscar referência com os iguais. Né? A gente tem um psiquiatra famoso, o Gabor Maté, e tem com a teoria de Deufield, então tem um livro deles que chama Pais Ocupados, Filhos Distantes. Pais ocupados, filhos distantes. Adolescentes que buscam a figura de referência em outros adolescentes. E são esses adolescentes que mais transgridem. Eles transgridem por quê? Porque eles querem se destacar para aquele adolescente de referência. Então ele vai usar drogas sim, ele vai bater nas pessoas na rua sim, ele vai destruir patrimônio público porque aquilo chama atenção, ele vai fazer brincadeiras violentas porque aquilo chama atenção no meio dele. Então ele não tem mais aquela referência, eu quero fazer isso porque meu pai vai ter orgulho de mim, eu quero fazer isso porque eu vejo que o meu pai olha para mim com um olhar de amizade, de amor, né? Eu vou ser quem eu sou e vou usar ali da minha essência, porque foi esse homem aqui que me criou e essa mulher aqui, né? Então a gente não tem mais isso, e as crianças também, que ficam às vezes, e eu sei, gente, que às vezes é por falta de opção, porque a gente está trabalhando demais, correndo atrás de não sei o que, né? Porque a gente também precisa preencher esse vazio, não é? A gente precisa preencher esse vazio que ficou entre as necessidades que a gente teve e o que a gente obteve dos nossos pais, que a gente precisa encher de coisas. Parece que a gente é bom o bastante quando a gente tem muitas coisas. E a gente esquece de olhar para quem precisa da gente. E aí a gente vai cobrar depois, na adultice e na velhice, esses filhos dando pra gente. Nossa, mas que filho ingrato! Nossa, ele não me dá nada. Não é isso. Eu sou mãe, eu sou pai, eu tenho que dar, ele tá ali para receber e vai ser sempre assim. Essa é a ordem familiar, né? Os pais dão, os filhos recebem, né? Então a gente precisa arregaçar as mangas, se responsabilizar, né? Sair da posição de vítima, tirar a culpa das costas, colocar na mão e mudar a realidade. Mudar. Não adianta também ficar falando que a sociedade está doente, né? Que os adolescentes estão afundados nas drogas, que estão transando com todo mundo. Não, não é essa a realidade. Eu que mexo com adolescente, eu falo, não é essa a realidade. Hoje a gente tem adolescentes sofrendo muito por esse distanciamento, por essa falta de intimidade emocional, por essa falta de poder contar com os pais, de poder ter nos pais uma referência, né? Pais que trabalham para dar para esses filhos do bom e do melhor, mas que esses filhos, quem perguntou para eles se é isso que eles querem? Que a gente acha que eles querem coisas, e eles não querem coisas. Não querem mesmo. Eles passam a querer coisas quando a gente mostra para ele que amor é coisa, que afeto é coisa, que presença é coisa. Eles só passam a querer assim. Aí os pais depois assustam. Nossa, ele é tão materialista. Mas será por quê? Né? Eu não vim aqui para crucificar vocês, nem me crucificar, porque eu já fui tudo assim. Todo mundo que tá aí já sabe que eu fui assim, modifiquei. E eu quero trazer você para junto de mim, porque para mim aqui não tem julgamento, mas tem realidade, tem responsabilidade. E eu não vou fingir que tá tudo bem, né? Que tá tudo bem você só se preocupar com você, não tá, né? Você deve, sim, ter autocuidado, realizar seus sonhos, mas não esquece que você tem filho, que você tem filha e que você é responsável por eles e que eles espelham você sim, né? Eles estão ali generosamente te mostrando, ó, é isso aqui que você precisa cuidar em você, ó. É isso aqui que você precisa ver em você. E isso dói muito. Eu sei exatamente aqui em casa quem me mostra todo dia que eu preciso ainda cuidar de mim em algumas coisas, né? Que não existe perfeição. Existe humanidade e vulnerabilidade. E eu me escancaro mesmo. E eu quero que vocês também tenham essa possibilidade, porque eu falo com vocês que as mães que se escancaram, que se vulneralizam, que se tornam vulneráveis, que se escancaram e que falam
sobre o que sentem, o que pensam, o que desejam, os filhos são muito mais próximos. Porque eles falam assim, ela é humana, ela é real, ela é como eu sou. Eu posso dizer para ela o que eu tô passando, eu posso dizer para ela o que eu tô sofrendo. Porque minha mãe é maravilhosa, meu pai é maravilhoso, porque eles contam para mim. Isso é intimidade emocional. Isso é intimidade emocional. E vocês acham que eu tenho total aqui? Não, porque fui autoritária, porque castiguei os meus filhos. E isso fez essa distância. Então hoje eu tenho que lutar por isso todos os dias. E eu luto de verdade. Isso eu luto. Então eu vou atrás, eu humilho, me humilho, vou lá, amo demais, desculpa tudo que eu fiz, senta aqui comigo, eu vou fazer um cafuné, eu vou fazer massagem, tô ali ó, dando dobro de presença, dobro de amor. Para minha filha já é bem diferente. Então eu tenho amostras aqui de todas as realidades desse maternar aí. Um maternar difícil, um maternar complicado e agora um maternar muito mais tranquilo, né? Que eu consigo falar, ufa, não sou perfeita, tô longe disso, mas eu consigo ter consciência e fazer de forma consciente. Ainda me sinto culpada, porque às vezes eu prefiro estudar do que estar com ela, e ela sabe, né? E às vezes eu falo, não, agora eu vou estudar, não, agora eu vou brincar com você e me entrego e me jogo, tá? Gente, tá acabando o tempo. Eu quero agradecer vocês de novo e quero tentar responder algumas perguntas porque eu falei que ia deixar 15 minutos e não deixei. Compartilhar nossos sentimentos. Sempre compartilhar sentimentos, gente, sempre compartilhar sentimentos. Tem mãe que fala assim, não, mas eu não posso errar pra ele, porque isso enfraquece, isso é coisa do autoritarismo. O autoritarismo que ensinou isso pra gente. Não pode se mostrar vulnerável, não pode errar, pai não erra, né? Isso distancia. A gente sabe disso, porque essa distância que a gente tem com os nossos pais é isso. Por que a gente não pede desculpa para os nossos pais? Por que os nossos pais não nos pedem desculpa? Por que a gente não diz eu te amo? Por que eles não dizem eu te amo para nós? Por causa dessa distância. Não tem intimidade emocional. E os adolescentes me falam hoje, aí doutora Ju, eu tento, mas aí parece falso. Quando eu vou falar eu te amo, esse vazio que ficou, esse abismo que ficou é muito difícil. Então eu falo, vamos aos poucos. Mãe, você fez muito além do que estava a seu alcance. Gratidão. O que fazer quando atendemos as necessidades e ainda assim... Ai, gente, tá passando... O filho não dorme a noite toda. Gente, não adianta vocês falarem que vocês atendem todas as necessidades do filho. Isso é uma coisa... Por isso que eu falo, a gente precisa se responsabilizar. Eu tô longe de atender todas as necessidades dos meus filhos. Então, quando a mãe me fala, eu atendo todas as necessidades do meu filho, tem alguma coisa faltando. Pode saber. Se a criança não tá relaxando, porque todo mundo tem sono, gente. Tem alguma necessidade que não está sendo atendida ali. E aí, se você não sabe qual é a necessidade... tem um exemplo muito lindo, que eu falei que era da Ivone, mas agora parece que é da Laura, a gente nunca sabe de onde começou. Porque às vezes fala assim, como que eu vou identificar a necessidade para poder atender aquela necessidade? Então, a gente fala que a criança é um copo, né? Ela tá ali um copo de água cristalina. Quando você não atende a necessidade, ou quando você faz alguma coisa com ela, né? E que ela tá se sentindo... Vamos imaginar que pinga uma gotinha de tinta ali e aquele copo se tornou uma água suja, né? E aí eu tô ali, aquela criança tá se comportando mal, tá mostrando o seu mal-estar, se comportando mal entre aspas, né? Tá expressando o mal-estar, tá ali às vezes agressiva, tá ali chorando, tá ali triste, tá ali com raiva. Então como é que eu faço para atender a necessidade para essa criança voltar à água cristalina? Então é simples, não precisa saber qual, né? Não precisa saber se o que você colocou ali foi tinta, foi petróleo, foi a tinta preta, marrom, verde, amarela, rosa, vermelha, não interessa. O que interessa é que eu preciso entrar com muita água cristalina ali. Eu vou jogando água cristalina naquele copo até acabar toda aquela cor. E aí aquela água volta a ser cristalina de novo. E o que é essa água cristalina? É amor, proteção, afeto, previsibilidade. Previsibilidade é o quê? Os estudos mostram em neurociência que é preferível ter uma mãe que sempre grita do que uma mãe que um dia grita, outro dia não grita. Um dia grita, outro dia não grita. Porque a criança nunca sabe o que esperar daquela mãe.
Então toda vez que a mãe chega perto, o coração já dispara e já libera cortisol. Quando a mãe grita todos os dias, ele já sabe. Ele já tá ali, ó, acostumado com ela. Né? Não tô falando pra vocês gritarem todos os dias, não. Tô falando pra vocês não gritarem nunca. Tentarem não gritar nunca. E quando gritarem, pedir desculpa. Né? Quando a gente grita, eu falei ontem, a gente libera, faz a criança liberar cortisol e adrenalina, e ninguém merece essa angústia emocional que o cortisol e a adrenalina fazem na gente. Que são as situações de medo, de raiva. Então o coração dispara, né? Principalmente no medo, o cortisol e a adrenalina. O coração dispara, você aumenta a sua frequência cardíaca, você aumenta a sua pressão, né? Então você fica todo tenso. Então ninguém merece viver no medo, né? Então as pessoas falam, mas dava certo no passado ser desse jeito. Mas a gente foi educado pelo medo. E a gente quer educar pelo amor, não é? Faltam 4 minutos. Eu quero agradecer, quero pedir para vocês. Pena que eu não tive aula. Pois é, pena que eu também não tive aula comigo. Há 19 anos atrás, meu mais velho tá com 19. Eu acho que ele me perdoa em muitas coisas. Mas outro dia, meu do meio, gente, eu vou abrir isso com vocês aqui. Eu sei que isso vai ficar gravado. Mas não tem problema porque é vivência. O meu do meio virou para assim, mãe, você lembra que antes de você conhecer, né, a disciplina positiva, antes de você estudar, toda vez que eu te dizia alguma coisa que você não gostava, que eu gritava com você, você batia na minha boca. Eu não lembrava, gente, que eu fazia isso. De tanto que eu ainda falo, eu bati pouco nos meus filhos, eu mais castigava. Todas as vezes que o meu filho do meio me dizia alguma coisa que me desafiava, porque ele diz, e ele ainda diz, tá, gente? Ele me desafia bem, porque ele é daqueles que eu falo e ele rebate. Mas é um filho maravilhoso, não tenho dúvida nenhuma disso. Eu batia na boca dele. E eu chorei quando ele me contou e falei assim, meu filho, pelo amor de Deus, me perdoa, né? Você sabe que foi tudo sem consciência nenhuma, me perdoa. Ele fala, mãe, eu te perdoo. Mas eu sei que ele tá me perdoando na consciência, né? Inconsciente aí é outra coisa, é terapia, né? Mas é isso, gente. Obrigada por vocês estarem aqui comigo. Vamos colocar aí os insights. Eu tô escolhendo vários, tá? Então eu escolhi vários insights que vocês colocaram no Stories. Foi muito. Eu fiquei muito feliz, fiquei muito empolgada. Eu não consegui dormir à noite ontem. Passei a noite inteira acordada, agitada. Porque isso aqui que eu tô passando é amor, amor, amor e muita energia para vocês. Para que vocês queiram continuar nesse caminho. Para que vocês queiram, junto comigo, ir contra tudo e contra todos. Porque isso faz toda a diferença na nossa vida, no nosso dia a dia, e ter a família toda unida, em paz e de bem, faz tão bem, né? A gente vê tantas coisas ruins acontecendo, né? Quando a gente vê um adolescente que suicidou, quando a gente vê um adolescente que morreu por causa de uso de drogas, quando a gente vê um adolescente que está em depressão, e a gente fala, o que a gente podia ter feito lá na infância dessa criança, desse adolescente? O que eu podia ter feito lá? Né? E eu posso, hoje eu atuo de forma consciente e eu quero que as pessoas que convivam com crianças, vocês pais, mães, tem uma odontopediatra que tá aí, linda, maravilhosa, que eu amo, eu quero que todo mundo atue de forma consciente, que olhe para essa criança com outros olhos, que olhe para essa criança com o olhar do amor, que consiga ver que por trás do mau comportamento dela tem uma necessidade que você pode atender, né? Uma necessidade de afeto, de amor, de proteção, de tudo isso que eu falei aí durante a aula toda. Muito obrigada, façam os insights de você nos stories, que todo mundo que fizer vai ganhar presente. Eu tô printando as telas todas e depois a gente vai passar a lista de quem ganhou presente, tá? E na verdade, chamem quem vocês quiserem entrar para o grupo Pulsar. Eu vou dar presente para todo mundo que tiver no Pulsar, então se inscrevam lá, quem não tiver ainda. Quem tiver no grupo Pulsar vai ter direito a essas aulas por bastante tempo. Porque a aula logo depois aqui a gente baixa a aula, depois que baixa a gente já tira do Instagram e fica só no link lá do grupo, só para quem tá no grupo Pulsar, tá bom? Que vai até terça-feira. Um beijo grande, boa noite para vocês. Muita luz, muita paz, muito amor na vida de vocês e atendam às necessidades dos seus filhos. E toda vez que vocês virem uma criança se comportando mal, façam o que eu falei, o que eu posso fazer e o que eu posso dizer para essa criança para que ela fique um pouquinho melhor. Um beijo.